Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. E aí, dando sequência sobre a Era Vargas, vamos falar um pouco sobre o governo constitucional que vai ocorrer entre os anos de 1934 a 1937. Nesse período, Vargas vai ter uma outra roupagem política para poder conseguir ficar mais tempo no poder. E aí, no Brasil, havia alguns grupos políticos. Dentre esses grupos políticos, a gente pode colocar a Ação Integralista Brasileira. Essa AIB, ou seja, a Ação Integralista Brasileira, ela representava a ideologia fascista no Brasil e era liderada por Plínio Salgado. E aí essa Ação Integralista Brasileira, a gente tem que lembrar o contexto histórico. E aí nesse período havia na Itália a onda fascista e na Alemanha a onda nazista. E aí, seguindo essa linha, o Plínio Salgado, ele queria colocar o fascismo aqui no Brasil. Uma outra linha que a gente também tinha, que é o Aliança Nacional Libertadora, que era a ideologia opositora, era esquerdista, e era liderado por um camarada que vai ser chamado de o Cavaleiro da Esperança, chamado de Luiz Carlos Prestes. Então, haviam dois lados, tá? A AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadores. A intentona comunista, em 1935, o Cavaleiro da Esperança, o Luiz Carlos Prestes, e seus seguidores promovem uma revolta generalizada para tomar o poder, porém é totalmente reprimido pelo governo Vargas. A falta de preparo, falta de conhecimento por parte da população e a subestimação das forças governamentais foram a causa do fracasso. Em 1937, a mídia anuncia um plano de dominação comunista, causando pânico à população. Para conter a ameaça comunista, Vargas concentra os poderes e vai criar o Estado Novo. Então esse plano comunista era chamado de Plano Cohen, tá? E aí Vargas vai concentrar poderes e aí vai criar o que a gente chama de Estado Novo. Para isso, ele precisa criar uma nova Constituição. Então essa Constituição ele tinha criado a de 1934, vai criar agora a Constituição de 1937, que vai ser chamada de a Polaca. A legalização do Estado totalitarista. Lembrando que na Europa havia os regimes totalitaristas, os nazifascistas, tá? O governo, por decreto-leis, vai declarar ilegalidade da greve, o exercício do legislativo e mandato agora de 6 anos. E também agora no nosso país, nesse período, vai ser instaurado a que a gente chama de pena de morte, tá? Algumas características. Ele vai criar o DIP, que vai ser o Departamento de Imagem e Propaganda. Lembre que lá no nazismo, Hitler sabia usar bastante a propaganda para propagar a ideologia nazista. Vargas vai seguir essa mesma roupagem e vai criar o que a gente chama de DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Propaganda de exaltação, principalmente da imagem do presidente Vargas. E ele agora vai estabelecer a censura. Ideologia racista. E ele vai agora fazer o processo de industrialização no nosso país. Pelo menos uma coisa boa. Ele vai tentar substituir as importações e ele vai criar as indústrias de base, que é a criação da Companhia Siderúrgica Nacional.
Nesse mesmo período, ele vai criar a CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas. O salário mínimo varia de estado para estado, ou seja, aqueles estados que eram mais ricos, obviamente, pagariam um salário maior. Aqueles estados que eram mais pobres, pagariam um salário menor. Criação de carteiras de trabalho obrigatório, ou seja, agora o que a gente tem hoje, que é a carteira de trabalho, foi criada nesse período, tá? Outra herança Vargas vai ser a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho ela servia para julgar os possíveis impasses entre patrões e trabalhadores, tá? A dependência sindical do Estado. Então, o Estado agora ele vai regular os sindicatos, que eram sindicatos pelégos, sindicatos corporativistas, ou seja, cada categoria hoje possui seus sindicatos próprios. Por exemplo, a minha categoria, que é a categoria de professor, eu faço parte dos sindicatos dos professores, tá? E em relação à política externa, havia lá o jogo de interesses entre Estados Unidos e Alemanha. A gente está vendo que nesse período estava bem próximo do início da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial, só relembrando, começa em 1939 e vai até 1945. Bom, o fim do Estado Novo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, a Segunda Guerra Mundial vai terminar em 1945, a derrota dos regimes nazifascistas se tornou incoerente à proposta ditatorial de Vargas. Então, a população não conseguiria conviver com o presidente de ideologia nazifascista. Então, houveram várias manifestações que pressionam o governo por abertura política e medidas democráticas. Vargas consente e convoca as novas eleições e Assembleia Constituinte. Só que vai, mesmo assim, haver um movimento chamado de queremista, que queria a permanência de Vargas no poder. Porém, ele é deposto pelos militares, garantindo o processo democrático e vai garantir as eleições, nas quais o presidente Eurico Gaspar Dutra consegue a maioria dos votos. Bom, com isso terminamos a Era Vargas e forte abraço. É isso que eu tinha que fazer como uma forma bem sintetizada desse período de Era Vargas. Eu gostaria que vocês analisassem os dois vídeos e fizessem o seu relatório, a sua síntese como uma forma de atividade. Forte abraço para todos, vocês fiquem em casa, mesmo nesses momentos difíceis, a gente está aqui em busca de uma melhor aula e que vocês possam continuar com os estudos de vocês. Forte abraço para todos e fiquem com Deus.